Olá pessoal, esse aqui é o canal Folha Beta e hoje a gente vai fazer uma análise detalhada dos passos da via glicolítica, tá bom? Então se você gosta de bioquímica e se esse vídeo aqui te trouxer informações relevantes, considere dar um like aqui no nosso vídeo. E se você achar que o nosso canal é importante para você, considere também se inscrever, tá bom? Essa é a via glicolítica, isso aqui é um panorama da via glicolítica, né? E aqui você pode ver que a molécula de glicose é convertida em duas moléculas de piruvato. A molécula de glicose tem 6 carbonos, cada piruvato tem 3 carbonos. Esses dois ATPs aqui, eles são gastos. A via glicolítica, de início, ela gasta ATPs para fosforilar os compostos iniciais. Essa fase a gente chama fase de investimento. E depois é que são produzidos os ATPs. São produzidos 4 ATPs, mas como são gastos 2 nas fases iniciais ali, né? Então a gente tem uma produção líquida de 2 ATPs, tá bom? A via glicolítica tem algumas particularidades. Ela só gera NADH como aceptor de elétrons. O ciclo de Krebs gera NADH e FADH2, né? Mas a via glicolítica só gera NADH. Esse NADH envia elétrons para a cadeia respiratória, que é uma operação bioquímica acoplada ao ciclo de Krebs, e ao final vai produzir uma grande quantidade de ATPs. Então vamos analisar agora a primeira etapa da via glicolítica. A primeira etapa é simples, é somente a fosforilação da glicose por meio da hexocinase, também chamada de glicosinase, né? Uma enzima que fosforila a glicose no carbono 6, convertendo a glicose em glicose 6-fosfato. Aqui eu estou tratando de todas as enzimas que fosforilam no nível do substrato com o termo sinase, mas você vai ver também o termo quinase, que é a mesma coisa, tal e qual, tá? Mas antes de chegar na etapa 2, a gente tem que entender por que é importante fosforilar a glicose no carbono 6 logo que ela chega na célula. Porque dá muito trabalho para obter a glicose. Para obter a glicose, o cérebro tem que gerar o impulso da fome, você tem que buscar alimento, você tem que preparar o alimento, depois tem todo o processo digestivo e absortivo. A glicose é absorvida lá nas microvilosidades intestinais por meio do transportador SGLT1. Né? É um tipo de transporte chamado SYMPORT, porque entra a glicose e o sódio junto. Na membrana basolateral do enterócito, a glicose chega à corrente sanguínea por meio do GLUT2. E quando a glicemia aumenta, as células beta-pancreáticas liberam insulina. A insulina liga-se a seus receptores nos tecidos-alvo e aí desencadeia uma cascata bioquímica interna nas células que ancora os glúteos na membrana dessas células-alvo. São esses glúteos que captam a glicose e aí sim a glicose chegou no citosol das células. A fosforilação da glicose no carbono 6 gera uma carga negativa na glicose. E a membrana interna das células é eletronegativa. Tem um valor de aproximadamente menos 85 a menos 90 milivolts. Cargas de mesmo sinal, nesse caso negativas, se repelem, né? Isso já impede a saída da glicose. Além disso, a própria molécula de glicose é polar, enquanto que a membrana, a bicamada lipídica, a membrana plasmática, é apolar. Então, esses dois fatores impedem realmente que a glicose saia da célula. Muito bem, seguimos então para o passo 2 da via glicolítica. A etapa 2 da via glicolítica é uma isomerização. Quem realiza essa isomerização é a enzima fosfoglicoisomerase. A isomerização nada mais é que uma reorganização dos átomos dentro da molécula. E nesse caso, a gente tem a conversão de um anel de pirano em um anel de furano, tá? A enzima que faz isso é a fosfoglicoisomerase, é uma operação bem simples, certo? This technological terror you've constructed, the ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. Vamos seguindo então para a etapa 3 da via glicolítica. Agora a frutose 6-fosfato, por meio da enzima fosfofrutossinase, é convertida em frutose 1,6-bifosfato. Aqui a gente já gastou 2 ATPs para fosforilar essas substâncias aqui. E a frutose 1,6-bifosfato se transforma numa molécula simétrica, tá? E agora, essa molécula simétrica, a frutose 1,6-bifosfato, deve ser cindida, quebrada. Então, vamos para a operação 4. Na etapa 4 da via glicolítica, a gente vai quebrar a frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. A enzima que faz isso é a aldolase. Mas aqui existe um problema. Todas as enzimas subsequentes da via glicolítica, elas estão preparadas para metabolizar o gliceraldeído 3-fosfato, de modo que a produção de hidroxiacetona fosfato é um ponto sem saída da via. Nós precisamos, então, converter a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. E por que isso tem que ser feito? Porque senão você vai produzir 2 ATPs e gastar 2 ATPs nas fases iniciais. Ou seja, a via glicolítica vai se comportar como se fosse uma estatal brasileira, que quando não empata, dá prejuízo. E isso na natureza não pode. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então, o que é que acontece aqui para a gente transformar a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato? Essa é a etapa 5. Na etapa 5, ocorre uma reorganização dos átomos que estão presentes na molécula de dihidroxiacetona fosfato para transformá-la em gliceraldeído 3-fosfato. Olha que interessante. Esse H2 aqui, ó, do primeiro átomo de carbono, esses hidrogênios são redistribuídos para cá e para cá, não é? Esse outro hidrogênio vem parar aqui e o oxigênio vai para lá. Minha gente, isso aqui é uma isomerização, uma reorganização dos átomos na molécula. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bem fácil e bem interessante, não é? Não. O que aconteceu nas primeiras etapas é que a gente gastou ATPs para fosforilar os compostos iniciais. Produzimos um composto, uma molécula simétrica, que é a frutose 1,6-bifosfato, que foi cindida, quebrada por uma enzima chamada aldolase. Ela, a aldolase, produz gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Mas a enzima triose fosfato isomerase, ela converte a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dá continuidade à via glicolítica. Isso é importante. Então, a enzima triose fosfato isomerase é uma enzima bastante importante. Ela permite que a via glicolítica produza 4 ATPs e não só 2. Por que ela permite? Porque ela converte a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, vamos seguindo para entender quais são as outras etapas da via glicolítica. Olha a etapa 6. A etapa 6 é uma desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato. E aqui nós precisamos converter o gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato. Veja que a molécula de gliceraldeído 3-fosfato vai ganhar mais um fosfato. E esse fosfato não vem do ATP. É um fosfato inorgânico que está solto por lá. Ele não vem do ATP. Aqui não é gasto ATP para incorporar esse fosfato. Só que aqui existe um problema. Para você colocar fosfato numa molécula, você tem uma barreira energética muito grande.
Essa barreira energética a gente chama de ΔG. Nós temos que diminuir isso. E como é que a gente diminui essa barreira energética aqui nesse passo? Você converte o NAD em NADH. A conversão do NAD em NADH fornece a energia necessária para a incorporação do fosfato no carbono 1 da molécula de gliceraldeído 3-fosfato, dando origem a 1,3-bifosfoglicerato. Isso é muito interessante, mas vamos olhar esta reação mais de perto. Olhe bem. Quando a gente coloca uma lupa naquela reação, nessa reação, né, a gente consegue ver aqui a molécula de água entrando como reagente, o NAD entrando como reagente. Então, esse OH da molécula de água aqui, ele vem parar aqui em cima, no carbono 1. Né? Esse outro hidrogênio, ele vem parar aqui. Formou-se o NADH. E a conversão do NAD em NADH é que vai diminuir, né, esse degrau energético, diminuir o ΔG, de modo que o fosfato inorgânico possa ser incorporado na molécula de gliceraldeído 3-fosfato, dando origem ao 1,3-bifosfoglicerato. Essa etapa é importante. Aqui é que é formado o NADH. E é a formação do NADH que fornece a energia necessária para a incorporação do fosfato inorgânico na molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Muito interessante, muito fácil também entender, né? A via glicolítica não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Eu não estou suportando mais. Certo? Muito bem, vamos dar sequência à coisa e vamos lá para o passo 7. O passo 7 é a conversão de 1,3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato. Como assim? O 1,3-bifosfoglicerato, ele que acabou de ganhar um fosfato, ele vai perder um fosfato. Como? Sim, ele vai perder um fosfato porque a enzima fosfoglicerato-cinase vai pegar um dos fosfatos, mas qual dos fosfatos? O fosfato que está no carbono 1. Vai pegar o fosfato e incorporar na molécula de ADP, formando o primeiro ATP da via glicolítica. Então, é aqui na etapa 7 que a gente tem a primeira formação, a primeira síntese de ATP. Feito? O fosfato que foi incorporado no carbono 1, ele já cai fora, entra no ADP e forma ATP. Muito legal, né? Muito bem. Etapa 8. Etapa 8, agora olha o que acontece. Nós estamos retirando esses fosfatos aqui, estamos colocando nas moléculas de ADP para virar ATP. Mas entenda o seguinte, para retirar o fosfato está ligado ali na molécula, a gente tem que torná-lo instável. Aqui, o 3-fosfoglicerato será convertido em 2-fosfoglicerato pela enzima fosfoglicerato mutase. Qual é a ideia aqui? É pegar esse fosfato que está no carbono 3 e colocá-lo no carbono 2. Fazendo isso, ele fica instável, ou seja, você torna esse fosfato mais fácil de ser removido. A conversão de 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato faz com que o fosfato seja transferido do carbono 3 para o carbono 2 e a instabilidade desse fosfato aumenta. Vamos aumentar mais ainda a instabilidade desse fosfato para que ele possa ser removido? Vamos fazer. Etapa 9. A etapa 9, a gente vai retirar água do 2-fosfoglicerato, transformando em fosfenolpiruvato. Quem faz isso é a enolase, uma reação de desidratação. Retiramos água e o fosfato que já estava instável, ele vai ficar mais instável ainda. Por que isso é necessário? Porque na etapa 10 forma-se a segunda molécula de ATP. Está aqui, a segunda formação de ATP forma-se quando o fosfenolpiruvato perde o seu grupo fosfato, que é incorporado no ADP, e aí forma-se o ATP. Então, veja que a modificação do fosfato do carbono 3 para o carbono 2 e depois a desidratação tem como propósito tornar esse grupo fosfato instável para que ele possa ser removido da molécula de fosfenolpiruvato e ser incorporado no ADP para formar ATP. Formou-se ATP e formou-se o piruvato, o produto final da via glicolítica. Terminou aqui a via glicolítica. É bem fácil, não é? São só 10 passos. E você pode ver esses 10 passos aqui no resumo.
Nos passos iniciais, você tem consumo de ATPs. O ATP é consumido para fosforilar os compostos iniciais. Aqui no passo 6, você tem a formação do NADH. Nos passos 7 e no passo 9, 7 e 9, são formados os ATPs. Pronto. Muito bom, né? Fácil a via glicolítica, muito fácil. Alguns tecidos usam a via glicolítica como via exclusiva, forma exclusiva de obtenção de ATPs. É o caso dos eritrócitos, é o caso da córnea. No caso do músculo esquelético, o músculo esquelético em exercício extenuante, ele converte o piruvato em lactato. Porque quando o músculo está em exercício extenuante, o ciclo de Krebs acoplado à fosforilação oxidativa não é capaz de fornecer ATPs na velocidade em que o músculo precisa. Embora o ciclo de Krebs acoplado à fosforilação oxidativa produza muito mais ATPs, mas é mais lento. Então, o que é que o músculo faz? Ele opta pela via glicolítica. Mas o músculo tem que converter piruvato em lactato. Por que ele tem que fazer isso? Porque, fazendo isso, ele regenera o NAD. O NAD sendo regenerado, olha aqui o NAD regenerado. O NAD sendo regenerado, ele volta para a via glicolítica e acepta elétrons. Aceptando elétrons, ele faz com que a via continue. Se ele não conseguir aceptar elétrons, a via glicolítica para. Aí o músculo está ferrado. Por quê? Porque o ciclo de Krebs é muito lento e a via glicolítica parou. Então não tem como fazer exercício extenuante. Mas isso não acontece. A lactato desidrogenase converte o piruvato em lactato. Esse lactato é um ácido, é ele que causa aquela queimação no músculo em exercício extenuante. Mas esse lactato pode ser resolvido. Olha aqui, ó. O lactato produzido pelo músculo vai para o sangue, depois para o fígado. O fígado, por meio da gliconeogênese, converte o lactato em glicose novamente. A glicose é lançada no fígado uma vez mais e tem acesso ao músculo novamente. Pois bem, a gente vive falando da glicose, glicose, glicose. E você poderia perguntar assim, e as outras oses? Como é o caso da galactose, da manose e da frutose. Esses açúcares, eles também entram na via glicolítica, mas em um intervalo diferente da via. Por exemplo, a galactose é isomerizada a glicose 6-fosfato. A manose vira frutose 6-fosfato, a frutose já é frutose, é só fosforilada, e cada um desses açúcares, que são os açúcares bastante presentes na dieta, eles conseguem ter acesso à via glicolítica de maneira normal, fácil, sem problemas. Tá bom? Muito bem, agora que foi gerado o piruvato, ele é convertido então em acetil-CoA e vai entrar no ciclo de Krebs. Mas isso, minha gente, é outro assunto. O ciclo de Krebs é outro assunto. E aqui termina a via glicolítica. Então, chegamos ao final desse vídeo. Finita la comédia. Obrigado por ter assistido. E no próximo é que a gente vai tratar do ciclo de Krebs, tá bom? Então, obrigado e até mais. Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.